Fala galera, vocês estão bom? Pessoal, hoje, primeira aula aqui de Direito Penal. Vamos começar aqui por uma introdução aqui, né? Nesse PDF aqui que eu vou ler para vocês, a gente vai abordar as noções introdutórias do Direito Penal e os princípios correspondentes, que são temas extremamente importantes e recorrentes nas provas que cai Direito Penal. Prepare-se porque lá vem o conteúdo, beleza? E antes disso, vou deixar aqui algumas dicas de ouro para sua aprovação. 3 dicasinhas aqui para um pouco da experiência que eu posso passar para vocês. A primeira dica é você associar esse material com simulados, beleza? Eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou ler alguns parágrafos, aí eu paro um pouco, a gente resolve uma questão e a gente vai avançando assim, sempre fazendo questão. A segunda dica é para você não negligenciar a leitura da lei seca, beleza? Vou começar a postar lei seca aqui no canal também. Letra da lei. Onde que eu acho isso? planalto.com.br, beleza? Joga no Google lá, Direito Penal Planalto. Já vai aparecer lá a mais atualizada lei de direito penal brasileiro do momento. É sempre atualizado o site do Planalto, beleza? E a terceira dica, atenção máxima aos princípios aplicáveis à extraterritorialidade da lei penal. Então, sabendo disso daí, vamos começar então o que realmente importa. Noções introdutórias do direito penal, conceito do direito penal. Segundo as lições de Rogério Sanches, que é um grande doutrinador do direito penal brasileiro, o direito penal pode ser analisado quanto ao seu aspecto formal, material ou sociológico, conforme explicações que eu vou falar a seguir. Aspecto formal, ou também chamado de estático. O direito penal é um conjunto de normas que qualificam certos comportamentos humanos como infrações penais. São normas que definem os agentes, as condutas e fixam as sanções que serão combinadas a estes agentes. Então, esse aí é como pode ser, o conceito formal do direito penal é esse, né? Eles definem os comportamentos humanos como os tipos penais e são normas que definem as condutas, né, as sanções que serão aplicadas aos agentes, no caso, os infratores. E o aspecto material, esse foi o formal, agora o aspecto material. O direito penal se refere a comportamentos considerados reprováveis ou danosos ao organismo social, pois afetam bens jurídicos indispensáveis à conservação e progresso do próprio organismo social. Isso aí é o aspecto material. E já pelo aspecto sociológico, ou também dinâmico, quer dizer que o direito penal é um instrumento de controle social. Então, é uma coisa mais sociológica aí, né, mais filosófica talvez. Então, o direito penal é um instrumento de controle social. Já no aspecto formal, diz que é um conjunto de normas, e no aspecto material, diz que o direito penal se refere a comportamentos considerados reprováveis ou danosos ao organismo social. Beleza? Ciências penais. Vamos aqui para um outro tópico. A doutrina, ela não é uníssona, ou seja, ela não é unânime acerca de quantos ou quais exatamente seriam as ciências penais. Mas para o nosso estudo, e considerando os ensinamentos de Eduardo Fontes e Henrique Hoffmann, as mais importantes são o direito penal, a criminologia e a política criminal. Eu destaco que elas se complementam, né? Uma ciência penal complementando a outra. O direito penal complementa a criminologia complementa a política criminal e a política criminal complementa o direito penal, mais ou menos isso. Falando sobre direito penal agora. Finalidade do direito penal, ele analisa os fatos humanos indesejados, como foi falado no aspecto material, e define quais devem ser rotulados como crime ou contravenção, anunciando as penas. Trata-se de uma ciência normativa, ou melhor, pelo menos deve ser uma ciência normativa, é o dever ser,
possui como objeto o crime enquanto norma, resulta em normas, possui método dedutivo. Por exemplo, defino como crime o ato de furtar. Isso daí foi, né, é um método objetivo. Falando sobre criminologia, só para ficar inteirado um pouco, não é o foco da aula, mas a finalidade da criminologia é que ela é uma ciência empírica que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Isso aqui tem que estar na massa do sangue, porque provinha que cobra criminologia sempre cai isso daqui, sempre. Então é uma ciência empírica. O que é a ciência empírica? É que vai aprendendo conforme vai errando. E estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Ela trata-se de uma ciência empírica valorativa, o ser. Tem como objeto o crime enquanto fato. Ela resulta em dados científicos. Ela possui método empírico indutivo. E um exemplo aqui, quais fatores contribuem para que uma pessoa venha a furtar. Então ele estuda isso daí também, beleza? Falar rapidinho aqui sobre também política criminal, que a gente já que citou, vamos falar o que é. A política criminal ela tem a finalidade de trabalhar as estratégias e os meios de controle social da criminalidade. Trata-se de uma ciência política, tem como objeto o crime enquanto valor. Ela resulta em ações concretas contra a criminalidade. E um exemplo é que ela estuda como diminuir a ocorrência de fatos. Então, um exemplo de criminologia. Quais fatos contribuem para que uma pessoa venha a furtar? E a política criminal, um exemplo dela, ela estuda como diminuir a ocorrência de furtos, por exemplo. Voltando aqui para direito penal, que é a aula. A missão do direito penal. A doutrina majoritária, ela divide a missão do direito penal em imediata e imediata. No caso da missão mediata, ou também chamada de indireta, ela tem o controle social, é uma intimidação coletiva pela imposição de penas às infrações penais. Ela limita o poder de punir do Estado, mediante princípios constitucionais, penais e processuais em favor do infrator. Um bizu aqui: se de um lado o Estado controla o cidadão, impondo-lhe limites para a vida em sociedade, de outro lado é necessário também limitar o seu próprio poder de controle, evitando a punição abusiva, ou também chamado de hipertrofia da punição. E no caso da missão imediata ou direta, aqui entra o funcionalismo penal como suas duas correntes de maior destaque. Então, isso aqui tem que decorar, tá? Que é importante. Missão mediata ou indireta, controle social, limita o poder de punir do Estado. Missão imediata ou direta, aí entra o funcionalismo penal com suas duas correntes de maior destaque, que a gente vai falar aqui quais são essas correntes. Funcionalismo teleológico é uma teoria de Klaus Hoxie. Esse funcionalismo teleológico, ele possui como característica o fato de ser moderado, dualista, de política criminal ou racional teleológico. A finalidade ele diz, que a finalidade do direito penal é a proteção de bens jurídicos indispensáveis. Não veio para trazer valores éticos nem morais. Moderado, o direito penal tem limites impostos pelo próprio direito penal e demais ramos do direito. Dualista, convive em harmonia com os demais ramos do direito, reconhece o sistema jurídico em geral. De política criminal, aplica a lei de acordo com os anseios da sociedade, se adapta à sociedade em que ele se insere. Racional teleológico, movido pela razão e em busca de sua finalidade. Agora, outra visão aqui, ele de um funcionalismo do direito penal, a gente viu o funcionalismo teleológico. Agora vamos ver o funcionalismo sistêmico de Gunther Jacobs.
também chamada aí de direito penal do inimigo. Nesse funcionalismo sistêmico, possui como característica o fato de ser radical, monista e sistêmico. Aqui, a finalidade do direito penal é a proteção das normas penais. Assegurar o império da norma é punir, aplicar a lei. A sociedade que deve se ajustar ao direito penal, ou melhor, a sociedade que deve se ajustar ao direito penal. Para ele, o direito penal é radical, ou seja, só reconhece os limites impostos por ele mesmo. Ele é monista porque ele é um sistema próprio de regras e de valores que independente dos demais. Então ele não se preocupa tanto aí com os outros ramos do direito, igual o teleológico. Ele é sistêmico porque ele é autônomo, independe dos demais ramos, autorreferente, ou seja, todas as referências e conceitos que precisa buscar do próprio direito penal e se autoproduz. Ou seja, as outras normas jurídicas que devem se moldar ao direito penal. Quem viola reiterada e deliberadamente a norma é igual a um não cidadão, ou seja, um inimigo, ele não teria direitos. Essa é a teoria do funcionalismo sistêmico, que é chamada aí também de direito penal do inimigo, teoria do Gunther Jacobs. Pergunta, verdadeiro ou falso? Uma das características do funcionalismo sistêmico do direito penal, segundo Gunther Jacobs, é que sua finalidade se traduz na proteção de bens jurídicos indispensáveis. Vou ler novamente, porque eu sei que em audioaula, às vezes a gente viaja um pouco. Então presta atenção. Uma das características do funcionalismo sistêmico do direito penal, segundo Gunther Jacobs, essa teoria que a gente acabou de falar, é que sua finalidade se traduz na proteção de bens jurídicos indispensáveis. Tá certo ou errado? Errado, falso. Olha só, pessoal, não confunde as duas teorias que eu falei, tá? Ó, presta atenção. A primeira teoria de Klaus Hoxie é o funcionalismo teleológico. Aqui, a finalidade do direito penal é a proteção de bens jurídicos indispensáveis. Eu falei isso aqui. A finalidade do funcionalismo teleológico é isso, dessa teoria do direito penal. É a proteção de bens jurídicos indispensáveis. Funcionalismo teleológico. Agora, indo para o funcionalismo sistêmico de Gunther Jacobs. A finalidade do direito penal é a proteção das normas penais, bem como assegurar o seu império. Então, aqui não se fala em bens jurídicos indispensáveis. Fala que é a proteção das normas penais, bem como assegurar o seu império. Avançando aqui, vamos falar sobre fontes do direito penal. São formas pelas quais o direito penal é criado e manifestado. Vamos ver a fonte material. A fonte material é a fonte de produção da norma, o órgão encarregado da criação do direito penal. Trata-se da União, artigo 22, inciso 1º da Constituição. Não obstante a isso, os Estados-membros podem legislar sobre questões específicas do direito penal, desde que autorizados por lei complementar. Agora, na fonte formal. Fonte formal é o instrumento de exteriorização do direito penal, ou seja, é a fonte de conhecimento ou de cognição. Segundo a doutrina clássica, a fonte formal imediata é a lei, e a fonte formal mediata são os costumes e princípios gerais do direito. Segundo a doutrina moderna, a fonte formal imediata é a lei, que seria o único instrumento capaz de criar infrações penais e combinar penas. Tratados internacionais sobre direitos humanos, os tratados e convenções, não são instrumentos hábeis à criação de crimes ou combinação de penas para o direito interno, apenas para o direito internacional. Segundo a doutrina moderna, a jurisprudência, súmulas vinculantes,
também são objetos aí de criação de crimes, né? Os princípios da insignificância, na exclusão da tipicidade material, por exemplo, complementos da norma penal em branco própria, fonte formal mediata, somente a doutrina, fonte informal, costumes. Então, segundo a doutrina moderna, né? Na fonte formal imediata é a lei, tratados, jurisprudência, princípios e complementos da norma penal em branco. E a fonte formal mediata é a doutrina. E uma fonte informal seria os costumes. Pergunta, bizu aqui, essa pergunta é bizu. Medida provisória pode versar sobre direito penal? Responda. Medida provisória pode versar sobre direito penal? É vedada a edição de medida provisória versando sobre direito penal, de acordo com a Emenda Constitucional 32 de 2001. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que é possível a edição de medida provisória versando sobre direito penal quando favorecer o réu. Então, medida provisória pode versar sobre direito penal? Em regra, não. Porém, se for para beneficiar o réu, favorecer o réu, pode. Questão. No que se refere às fontes do direito penal, assinale a alternativa correta. Letra A. As fontes mediatas no direito penal encontra previsão legal na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, dispondo sobre os casos de omissão legislativa. Letra B. O costume, embora não seja capaz de criar ou revogar um crime, é uma fonte imediata do direito penal. Letra C. As fontes do direito penal provêm de legislações esparsas e infraconstitucionais. Letra D. As fontes materiais do direito penal são os costumes e os princípios gerais do direito. Letra E. Os princípios gerais do direito são fontes formais legítimas, capazes de suprir normas incriminadoras. Responda, qual está correta? Acertou aí quem disse que a letra A, pois uma das fontes do direito penal é a mediata, ou seja, aquela advinda dos costumes e dos princípios gerais do direito, em casos de omissão legislativa, conforme o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Atenção, segundo alguns doutrinadores, entre eles Fernando Capés, a analogia não é fonte formal imediata do direito penal, mas método pelo qual se aplica a fonte formal imediata, isso é, a lei do caso semelhante, de modo que, na lacuna do ordenamento jurídico, aplica-se em primeiro lugar outra lei, a do caso análogo, por meio da atividade conhecida como analogia. Não existindo lei de caso parecido, recorre-se então às fontes formais mediatas, que é o costume e os princípios gerais do direito. Os doutrinadores, no entanto, consideram a analogia como fonte imediata do direito penal. O que todos concordam é que não existe analogia de norma penal incriminadora, ou seja, in mala partem, para prejudicar o réu. Utiliza-se apenas a analogia em caso de bona partem, para beneficiar o réu. A alternativa B está incorreta porque os costumes, assim como os princípios gerais do direito, são fontes mediatas do direito penal, não sendo capazes de criar ou revogar uma tipificação penal. Letra C está incorreta porque as fontes são, na verdade, o lugar onde provém a norma de direito, originando a lei penal. E a letra D está incorreta porque a fonte material do direito penal no Brasil é correspondente ao órgão encarregado por sua elaboração, ou seja, o Estado, através do Poder Legislativo Federal. A letra E está incorreta porque, de fato, os princípios gerais do direito são fontes mediatas e formais do direito penal. Contudo, tais princípios só podem suprir normas penais não incriminadoras,
uma vez que, se incidirem sobre normas penais incriminadoras, violará o princípio da legalidade ou da reserva legal. Beleza, vamos avançar. Já que a gente falou sobre analogia, vamos fazer um comparativo aqui sobre interpretação extensiva, interpretação analógica e analogia. Começar aqui pela interpretação extensiva. Ela é um método de interpretação da lei. Existe, nesse caso, norma prévia para o caso concreto. Amplia-se o alcance da palavra. É possível sua aplicação no direito penal em bona partem ou em mala partem, ou seja, para beneficiar ou para prejudicar o réu. Por exemplo, a expressão arma prevista no artigo 157 do Código Penal. Antes da alteração promovida pela Lei 3.654 de 2018, ela abrangia apenas arma de fogo e arma branca, uma faca, por interpretação extensiva. Bizu, com o pacote anticrime, a arma branca voltou a majorar o crime de roubo, tá? Só para você ficar ciente que a gente vai ver na parte especial do direito penal. Então aqui, a interpretação extensiva é o seguinte, ela vai ampliar o alcance da palavra, já existe uma norma prévia para ela, e é possível sua aplicação no direito penal em mala ou boa partem. Vamos aqui para a interpretação analógica, também chamado de intralegem. A interpretação analógica ela é um método de interpretação da lei. Ela existe norma prévia para o caso concreto. Utilizam-se exemplos seguidos de uma norma genérica para alcançar outras hipóteses. É possível sua aplicação no direito penal em boa ou mala partem, ou seja, para beneficiar ou para prejudicar o réu. Um exemplo aqui de interpretação analógica. Homicídio mediante pago ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. O que seria outro motivo torpe? Aí a gente vai usar da interpretação analógica, né, para poder dizer aí o que se encaixaria como motivo torpe ou não. Então, resumidamente aqui, o que diferencia uma interpretação extensiva da interpretação analógica seria que são métodos, né, de interpretação jurídica, mas a interpretação extensiva ela amplia o sentido de um termo na própria lei. Por exemplo, é um termo dentro da própria lei. Dentro da própria lei. O que é arma? Bom, o legislador disse arma pode ser uma barra de ferro, pode ser um pedaço de madeira. Aí eu estou usando a interpretação extensiva para equiparar a arma. Corrigindo, nesse caso, uma falha do legislador. Enquanto que a interpretação analógica, também chamada de intralegem, ela usa uma fórmula genérica na lei, ou outro meio cruel, por exemplo, né? O que seria outro meio cruel? Aí a gente vai usar a interpretação analógica para incluir situações semelhantes, sendo prevista pelo próprio texto legal e não criando uma nova norma. E já na analogia é um método de integração ou colmatação do ordenamento jurídico. Nesse caso aqui, da analogia, não existe norma prévia para o caso concreto, igual nas outras duas. Cria-se aqui uma norma a partir de outra, ou seja, analogia legis, ou de todo o ordenamento jurídico, analogia iuris. É possível sua aplicação no direito penal apenas em bona partem. Por exemplo, o artigo 181, inciso 1º do Código Penal, que fala em cônjuge, abrange também analogicamente o companheiro, tá? Não necessariamente o casado. Beleza, então, interpretação extensiva ela diferencia, por exemplo, a arma, o que é arma, barra de ferro e tal. A interpretação analógica já é uma situação, é um motivo torpe, o que é motivo torpe. E a analogia
a gente entra aqui apenas em bona parte. Ela vai criar uma outra norma a partir de outra norma, uma analogia legis, ou a partir de outro ordenamento jurídico, analogia iuris. Eu sou bem repetitivo porque audioaula, cara, se você moscar, você perde o bizu. E eu não quero que você perca nada aqui, beleza? Então vamos continuar aqui. O que é uma norma penal em branco, que eu também havia falado anteriormente? Uma norma penal em branco é aquela que depende de complemento normativo. Em regra, seu preceito primário, a descrição da conduta proibida, não é completo, dependendo de uma complementação a ser dada por outra norma. Então, a norma penal em branco, ela falta um pedacinho, né? Você tá falando alguma coisa, porém para você entender o que é ela, precisa de buscar em outra fonte. De acordo com Kleber Manson, a lei penal em branco é também denominada de cega ou aberta e pode ser definida como uma espécie de lei penal cuja definição da conduta criminosa reclama complementação, seja por outra lei, seja por ato da administração pública. O seu preceito secundário é completo, o que não se verifica no tocante ao primário, carente de implementação. Para o autor, a norma penal em branco ela se divide nas seguintes espécies: norma penal em branco imprópria, ou homogênea ou em sentido amplo. Aqui o seu complemento normativo vem do próprio legislador, ou seja, da mesma fonte de produção normativa. Nesse caso, temos a lei complementada por lei. Subdivide-se em homovitelina e heterovitelina. A homovitelina, que é um tipo aí, né, que se subdivide, ou também chamada de homóloga, o complemento vem da mesma instância legislativa, norma incompleta e seu complemento integram a mesma estrutura normativa. Por exemplo, no crime de peculato, artigo 312, a lei a elementar funcionário público, ela está descrita no próprio Código Penal, é o artigo 327 do CP, ou seja, eu tenho a conduta do peculato, porém para aplicar o peculato, eu tenho que saber o que é funcionário público. Aí eu vou pegar outra lei. Lá no artigo 327 diz o que é funcionário público. E aí eu aplico aqui no caso da homovitelina. Norma penal em branco, imprópria, homovitelina ou homóloga. No caso da heterovitelina ou heteróloga, o complemento emana de instância legislativa diversa. Ou seja, é uma norma incompleta e seu complemento integram estruturas normativas diversas. Por exemplo, no crime de ocultação de impedimento para o casamento, artigo 236 do Código Penal, as hipóteses impeditivas da união civil estão elencadas no Código Civil. Ou seja, eu tenho que ir em outra legislação para poder aplicar aqui ao caso concreto. E já na homovitelina, não. Eu tenho que peculato, eu vou no próprio Código Penal, no artigo 327, eu vejo o que é funcionário público para poder aplicar o peculato. Então, norma penal em branco imprópria, homovitelina, dentro da mesma norma jurídica. A heterovitelina, norma penal em branco, imprópria, heterovitelina. Eu tenho que buscar fora, é uma coisa heterovitelina, é uma coisa que está externa. Beleza, questão. Certo ou errado? O conceito de funcionário público nos crimes funcionais do Código Penal, dado pelo seu artigo 327, consiste em uma norma penal em branco, imprópria, homovitelina ou homóloga. Tá certo ou errado? Tá correto, acabei de ler isso aqui, né? Uma norma penal em branco, imprópria, homovitelina, dentro da mesma norma. Se fosse fora, né, em outra norma, por exemplo, pegar lá no Código Civil o que é um servidor público, se tivesse no Código Civil, se fosse o caso, aí seria heterovitelina. Norma penal em branco, imediata, heterovitelina. Agora, a norma penal em branco própria, né?
também chamado de heterogênea ou em sentido estrito. A norma penal em branco o seu complemento normativo ele não emana do legislador, mas sim de fonte normativa diversa. Nesses casos, temos uma lei complementada por portaria ou decreto. Olha só, importante. A gente viu que é imprópria, a gente busca lá se for homovitelina, dentro do mesmo ordenamento jurídico. Se for heterovitelina na imprópria, a gente vai, né, buscar em outra fonte, né, em outra caderno de direito. Agora, na norma penal em branco própria, ou também chamada de heterogênea, ou norma penal em branco em sentido estrito, aqui o seu complemento normativo ele não emana do legislador, mas sim de uma fonte normativa diversa. Nesses casos, é uma lei complementada por portaria ou decreto. Quem faz decreto? O chefe do Poder Executivo. Por exemplo, no crime de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei de Drogas. As substâncias consideradas drogas, aonde é que eu vou ver isso? Eu vou ver numa portaria, a portaria 344. Então é aí que eu vou ver o que é droga. Ou seja, é uma norma penal em branco, própria, porque está em outra fonte que não emana do legislador. Questão: na norma penal em branco homogênea, o complemento é dado por espécie normativa diversa, a exemplo da relação jurídica entre uma lei e uma portaria. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Tá errado, presta atenção. Acabei de falar. Norma penal em branco própria, heterogênea ou em sentido estrito. Aqui é a própria, não emana do legislador, ou seja, eu vou caçar numa portaria o que é droga. No outro caso, norma penal em branco imprópria, aí que ela também é chamada de homogênea ou em sentido amplo, tá? A outra é em sentido estrito. E aqui dentro dessa imprópria ou homogênea, ela tem a homovitelina e a heterovitelina. A homovitelina, o complemento vem da mesma instância legislativa. Por exemplo, crime de peculato, eu vou procurar dentro do Código Penal mesmo o que é servidor público. E já na heterovitelina, eu vou pegar aqui um complemento, né, lá no Código Civil, por exemplo, para ver o que é ocultação de impedimento para o casamento. Beleza? Aí eu vou buscar uma norma externa, mas no caso da norma penal em branco imprópria. Cara, isso aqui você tem que escutar de novo, porque é foda. É muita coisinha. Então, existe também, a gente fala norma penal em branco imprópria, a homogênea, ou em sentido amplo. Vimos a norma penal em branco própria, ou heterogênea, ou em sentido estrito. Vamos ver agora a norma penal em branco ao quadrado. Olha só. Aposto que talvez você nunca tenha ouvido falar. A norma penal requer um complemento que, por sua vez, deve ser integrado por outra norma. Ou seja, o tipo penal é duplamente complementado. Nesses casos, temos um complemento do complemento. Por exemplo, artigo 38 da Lei 9.605 de 98, que pune as condutas de destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente. O conceito de floresta de preservação permanente é obtido no Código Florestal, que, dentre várias disposições, estabelece uma hipótese em que a área de preservação permanente será assim considerada após declaração de interesse social por parte do chefe do Poder Executivo. Então aqui, né, vimos aí, não vamos perder muito tempo, porque isso aqui já é mais difícil de cair, né? Vamos só passar por cima. Norma penal em branco ao quadrado, ela requer um complemento que, por sua vez, deve ser integrado por outra norma, ou seja, o tipo penal é duplamente complementado. Norma penal em branco de fundo constitucional. É aquela em que o complemento encontra-se em norma constitucional. Por exemplo,
Homicídio praticado contra integrantes dos órgãos de segurança pública, uma vez que o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º do Código Penal é complementado pelos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. Então, você vê, aqui a Constituição diz como é que vai ser, eu pego a lei do direito penal, tá faltando um pedaço, eu busco aonde? Busco na Constituição. Então é uma norma penal em branco de fundo constitucional, porque eu busquei complemento na Constituição. Essa aqui é mais tranquila, né? Existe também, por último aqui, a norma penal em branco ao revés, ao avesso, invertida, inversa ou secundariamente remetida, também chamada. A norma penal em branco ao revés, o complemento refere-se à sanção, é um preceito secundário, não ao conteúdo proibitivo, preceito primário. Nesses casos, o complemento obrigatoriamente tem que ser outra lei, devido ao princípio da reserva legal. Por exemplo, como eu falei, vamos de exemplo. Artigo 1º da Lei 2.889 de 56, a Lei de Genocídio, segundo o qual aquele que com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso, mata membros do grupo, é punido com as penas do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, homicídio doloso qualificado. Então, nesse caso aí, é uma norma penal em branco ao revés chamada. Por quê? O complemento refere-se à sanção, o preceito secundário, não ao conteúdo proibitivo, que é o preceito primário. Então, nesses casos aí, o complemento obrigatoriamente tem que ser outra lei, devido ao princípio da reserva legal. Beleza? Essa aula eu acho que é a mais chata, cara, de direito penal, tá? Porque é umas coisinhas assim, é muito decoreba, pra falar a verdade. Mas você tem que saber esse decoreba, não tem pra onde fugir. Você tem que saber isso aqui, beleza? Avançando aqui, na próxima aula a gente vai ver lei penal no tempo. Aí começa a ficar gostoso. Agora começa a ficar gostoso, rapaz. Beleza? Mas na próxima aula, tranquilo? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, peço que você, tá se inscrevendo no canal aí para receber as próximas aulas e também ajudar aí, dar uma moralzinha pra mim, beleza? Pessoal, tamo junto. Obrigado, valeu, fui.